Não é característico de peixe doente morrer só no início da manhã. Então, quando isso está acontecendo lá na tua piscicultura, você já sabe, opa, só está morrendo peixe de manhã, então isso não é doença. Não é doença de peixe, tá? Que doença de peixe, o peixe também vai morrer ao longo do dia. Beleza. Parasitos. Então, doenças de bactérias, de vírus, parasitos, presença de parasitos. Então, tem alguns parasitos, né, ectoparasitos, que ficam na pele do peixe. Tem pessoas que chamam de piolho de peixe ou carrapato de peixe, que é a Dolops, o Argulus, o íctio, que é uma doença, um ectoparasito que acomete muito aí em lugares onde a gente tem baixas temperaturas. Tá? Quando tem presença de ectoparasito, também não é característico essa mortalidade só no inicinho da manhã. São dois fatores que levam a esse tipo de mortalidade, né? Então, o excesso de peixe, o excesso de fitoplâncton, e o excesso de fitoplâncton é por conta de excesso de matéria orgânica. Mas, em relação ao excesso de peixe, quando o excesso de peixe está muito além, mas assim, ó, muito além do que aquele tanque suporta, ele vai matar os peixes não só nesse início da manhã, você começa a perceber a mortalidade dos peixes no início da manhã, mas ele perdura a mortalidade ao longo da manhã, tá? Perdura a mortalidade ao longo da manhã, principalmente se é um dia que você tem nublado, é um dia chuvoso, é um dia que não aparece o sol. Então, essa é uma característica que, quando você está com excessivamente quantidade de peixe, já atingiu um peso ali desse peixe, o peixe ele começa sim a morrer de manhã, mas ele continua morrendo ao longo do dia. Então, algumas características aí para você conseguir identificar e resolver esse problema de mortalidade de peixe ao longo da manhã, né? E aí, por que os peixes morrem no início da manhã quando eu tenho excesso de fitoplâncton e quando eu tenho excesso de peixes, excesso da quantidade de peixes dentro da capacidade de suporte ali do tanque? Eu vou explicar para você dois motivos. Primeiro, o primeiro deles é por conta, em relação à capacidade de suporte, em relação à quantidade de peixes. Quando eu tenho peixes dentro do tanque, eu tenho ali esses peixes utilizando o oxigênio. Eles estão utilizando o oxigênio que está disponível, né, solubilizado ali na coluna da água. Só que ao longo do dia, a gente tem uma quantidade de oxigênio muito maior do que no período noturno, em função de presença de fitoplâncton, em função da presença de menor processo de liberação de gás carbônico do fitoplâncton, é um processo bioquímico, tá? O fitoplâncton, durante o dia, ele está produzindo oxigênio dentro do tanque. Então, se a gente parar para pensar só por essa informação que eu estou te dando, então é muito bom ter muita quantidade de fitoplâncton, porque eu vou ter oxigênio sendo produzido dentro do meu tanque o tempo inteiro. É verdade, durante o dia. Então, quando eu tenho muita quantidade de peixes, eu tenho muita quantidade de peixes consumindo oxigênio. Ao longo da noite, eu tenho não só os peixes consumindo oxigênio, mas eu tenho o fitoplâncton consumindo oxigênio, porque o fitoplâncton, no período da noite, ele não produz oxigênio, ele consome oxigênio, ele libera gás carbônico. Ao longo da noite, eu tenho muita quantidade, ao longo do dia também, né? Mas eu tenho também, ao longo da noite, a matéria orgânica entrando em processo de decomposição e utilizando moléculas de oxigênio. Com isso, no período da noite, a quantidade de oxigênio que eu tenho disponível ali dentro do meu tanque é menor do que a quantidade de oxigênio que eu tenho disponível no período do dia. Quando a quantidade de peixes ultrapassa a quantidade de oxigênio que eu tenho no período noturno, isso tende a ter uma queda do oxigênio. Não tenho reposição do oxigênio, eu só tenho consumo do oxigênio, só com o oxigênio indo embora. Então, o peixe está consumindo oxigênio, está consumindo oxigênio, consumindo, está acabando, está acabando, está acabando. Chega lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, zera o oxigênio, e aí o sol vai nascer às 6 da manhã, 6 e meia, 7 horas da manhã. Quando o sol começa a aparecer,
começa o processo de produção de fotossíntese, logo de oxigênio por parte do fitoplâncton. É todo um processo bioquímico, mas que é real, que acontece dentro do tanque, e aí começa a produção de oxigênio novamente. Então, o peixe fica ali por um período com baixíssima concentração de oxigênio. Se você está com excesso de peixes, a ponto de ter mais peixe respirando do que a quantidade de oxigênio que vai ter disponível no período da noite, vai ter mortalidade de peixes ao longo desse finalzinho da madrugada, inicinho da manhã, tá? E na contrapartida, né? Lembra que eu falei quando eu tenho excesso de fitoplâncton? O que acontece quando você tem excesso de fitoplâncton? Naturalmente, se você tem muito fitoplâncton, a água está super verde. Você pega um oxímetro ou pega o seu kit de analisar oxigênio, vai lá no tanque, você vai medir, vai encontrar o oxigênio assim, ó, meio-dia, 3 horas da tarde, o oxigênio está 10 miligramas por litro, 11 miligramas por litro, 12 miligramas por litro, concentração de oxigênio altíssima. Aí você olha para aquela informação isolada e pensa assim, tá tudo bem aqui dentro do meu tanque. Tem oxigênio sobrando para dar e vender. Tem oxigênio para dar e vender. Tá muito bom de oxigênio, o oxigênio está muito alto. E aí é um grande erro das pessoas acharem que quanto mais alta a concentração de oxigênio que você tem do tanque, melhor é o tanque. Erro gravíssimo. Erro gravíssimo. Porque quando você tem uma quantidade tão alta de oxigênio dentro do tanque, eu nem vou entrar no mérito de outros fatores, tá? Fisiológicos do metabolismo do peixe. Mas vou entrar no mérito aqui da questão que a gente está falando agora, que eu estou falando com vocês agora. Quando eu tenho uma quantidade tão grande de oxigênio e eu identifico que esse excesso de oxigênio que eu tenho é porque eu tenho fitoplâncton em excesso, vai acontecer o quê? O sol vai se pôr. O sol se põe, aquele fitoplâncton, aqueles micro-organismos vegetais que estão dentro da água, param de produzir oxigênio. Ao parar de produzir oxigênio, eles passam a consumir oxigênio. E aí eu tenho peixe consumindo, fitoplâncton consumindo, eu tenho matéria orgânica, eu tenho outros micro-organismos dentro do tanque. E aí, por que eu falei que pode acontecer de você ter mortalidade de peixe no início da manhã por conta do excesso de fitoplâncton? Porque pode acontecer de você ter a quantidade correta de peixes. Você ter dimensionado, ou seja, caberia exatamente aquela quantidade de peixes ali dentro, se você tivesse cuidado dos parâmetros de qualidade de água e não tivesse deixado a quantidade de fitoplâncton aumentar demais. Aí, o que vai acontecer? Porque você não foi eficiente em controlar essa qualidade da água, essa matéria orgânica, esse crescimento de fitoplâncton, a quantidade de peixe que você colocou ali dentro, que é correta, vai começar a morrer no inicinho da manhã. Você acha que é por conta de falta de oxigênio, e na verdade é, mas não é falta de oxigênio porque tem excesso de peixe. Não é falta de oxigênio porque acabou o oxigênio da água, ou porque... Não, é falta de oxigênio porque você deixou produzir muito fitoplâncton dentro do tanque. E não é exatamente falta, é desequilíbrio da quantidade de micro-organismo que está consumindo com a quantidade de micro-organismos, com a quantidade de produção de oxigênio. É desequilíbrio. Então, se você não sabe fazer o controle de qualidade de água, isso vai impactar na tua queda de faturamento. Mesmo que você tenha acertado a quantidade de peixes. Então, mesmo que eu tenha a quantidade de peixes correta, eu posso ter problema de excesso de fitoplâncton e, consequentemente, esse peixe morrendo no início da manhã por desequilíbrio da quantidade de oxigênio em relação à quantidade de oxigênio que está sendo consumida. Isso vai fazer o quê? Eu quero faturar os 125 mil reais. Morre peixe e não fatura.